como se naquele momento que o dinheiro entrasse na minha conta, aquele dinheiro emprestado, seja de banco, seja de alguém ali, né, que me emprestava esse dinheiro, quando entrava na minha conta para eu pagar aquela conta que estava pendente, era um alívio muito grande. Ufa, paguei a conta. Só que esse alívio não durava muito, porque no próximo mês, além da conta que eu tinha que pagar, eu ainda tinha um empréstimo, né? O dinheiro que eu pedi emprestado para pagar também. Eu tô com esse vídeo, com esse tema, na verdade, aqui na minha mente para gravar já faz um tempo. E eu tô até em um cenário diferente aqui, tô no meu trabalho, eu sou nutricionista, mas eu tô com esse incômodo no coração de falar sobre isso, porque foi algo que aconteceu muito comigo e eu vi como uma armadilha, né, do inimigo para me manter aprisionada nessa escassez. E eu quis compartilhar, que na verdade eu não quis, né? O Espírito Santo me direcionou a falar sobre esse tema. E eu acredito que muitas pessoas estão aprisionadas na escassez por conta dessa legalidade no mundo espiritual. E, gente, o mundo espiritual é muito real, né? É, é muito real. E coisas acontecem primeiro lá, né, para acontecer aqui depois. E a legalidade que nós damos para algumas coisas acaba nos fazendo ficar presas, né, nesse ciclo, talvez, de escassez da família, né? De repente você vem de uma família onde tem uma escassez financeira muito grande, enfim. E eu lembro que ano passado eu acordei de madrugada com uma voz realmente me falando: não peça dinheiro emprestado. E eu entendi depois que realmente era a voz de Deus me falando aquilo, justamente porque no dia seguinte eu estava com um plano de pedir dinheiro emprestado. Eu estava passando, no início do ano passado, por uma escassez financeira muito grande, um deserto financeiro grande, né? Se você não viu ainda os meus primeiros vídeos aqui falando sobre um pouco mais sobre os meus desertos, né? Eu falo um pouco sobre isso. Eu passei fome, eu passei muitas necessidades financeiras. E nesse período eu lembro de ter pedido muito dinheiro emprestado. Gente, eu pedi muito dinheiro emprestado, muito dinheiro emprestado. E aquilo virou tão normal sempre quando eu estava precisando de dinheiro, né, para pagar alguma conta, algo do tipo, eu já contava com dinheiro emprestado, né? Do meu pai, da minha mãe, de alguém da família. E isso estava no mundo espiritual, dando uma legalidade muito grande para que eu ficasse presa naquilo. Porque o que acontece quando a gente pede dinheiro emprestado? Vê se você está nessa situação. Porque era assim que eu me sentia, né? Era como se naquele momento que o dinheiro entrasse na minha conta, aquele dinheiro emprestado, seja de banco, seja de alguém ali, né, que me emprestava esse dinheiro, quando entrava na minha conta para eu pagar aquela conta que estava pendente, era um alívio muito grande. Ufa, paguei a conta. Só que esse alívio não durava muito, porque no próximo mês, além da conta que eu tinha que pagar, eu ainda tinha um empréstimo, né? O dinheiro que eu pedi emprestado para pagar também. Então, aquilo dali, de forma rápida, ia me trazendo um alívio, mas com o passar do tempo, aquilo foi piorando a minha situação. Se eu já estava mal, agora eu estava com mais dívidas ainda, né? Teve um momento da minha vida que eu estava com quase 20 mil reais de dívidas por conta de. Vou falar sobre isso depois aqui no canal, mas teve um momento onde eu precisei entrar com um processo judicial e eu não tinha dinheiro para isso, mas eu queria tanto aquele dinheiro que eu tinha colocado ali no processo da justiça que eu pedi dinheiro emprestado em cartão de crédito, enfim, para poder entrar nessa briga judicial que no final das contas Deus me pediu para sair. E eu fiquei com essa dívida, eu fiquei com outras dívidas também, né? Eu saí de casa com R$ 250 na minha conta em 2024 para reconstruir minha vida, então eu tive que pedir dinheiro emprestado. Só que não foi algo pontual. Eu comecei a tornar isso muito natural nos meus dias, né? Principalmente nesse meu deserto financeiro. E hoje eu entendo que Deus me levou para um deserto financeiro justamente para eu entender um pouco melhor sobre dinheiro, sobre sair dessa escassez, né? E quando eu paro para analisar, na minha família sempre foi muito natural,
Sempre, na minha família, sempre foi muito natural pedir emprestado, né? As pessoas sempre tiveram essa naturalidade de pedir dinheiro emprestado a agiota, a alguém da família, enfim, isso sempre foi muito natural na minha família. E isso veio para mim também, né? Através de uma herança mesmo, seja na criação, vendo isso acontecer, enfim. E eu fui dando legalidade, né, para o inimigo sempre agir na minha vida, na questão financeira, dele sempre ter essa legalidade. Afinal de contas, eu estava ali sempre nesse ciclo de escassez. E o desespero que o inimigo coloca na nossa vida, quando a gente está passando por dificuldades financeiras, gente, é tão grande que você acaba realmente fazendo ali, né, por impulso, pedindo emprestado para você se livrar daquela dívida, mas você não estava se livrando dela, você estava construindo uma outra. E talvez você esteja nessa situação. Hoje você esteja passando por um deserto financeiro e você está pedindo sempre dinheiro emprestado como forma de aliviar, mas aí você está numa bola de neve, se enfiando numa bola de neve. E a mesma ordem que o Senhor me deu, que depois que ele me deu essa ordem, mesmo assim eu fui desobediente, tá? E eu pedi dinheiro emprestado. Hoje eu ainda tenho pagamentos de dinheiro emprestado, né? Que eu tive que pedir, né? Dinheiro emprestado. Então, isso é uma legalidade, né? Isso é uma legalidade. E uma das coisas que eu comecei a aprender é que o mundo espiritual é muito real. É muito real. E provavelmente, se você está sendo atacado nessa área financeira, é porque é justamente ali que Deus vai agir na sua vida. E talvez ele esteja te levando para essa escassez financeira, para esse deserto financeiro, para que você aprenda a lidar com o dinheiro. Talvez você venha de uma família onde nunca te ensinaram a organizar, onde nunca te ensinaram a investir, onde nunca te ensinaram realmente a respeitar o dinheiro, porque o dinheiro ele precisa ser respeitado. Ele não é tudo, né? Mas ele precisa que a gente respeite ele. Respeite como, Cíntia? Realmente sabendo utilizá-lo, né? Eu, apesar de ter vivido experiências de desertos financeiros, quando eu tinha um dinheiro a mais na minha conta, eu gastava, porque o meu subconsciente estava sempre me levando para uma escassez. É como se o meu cérebro não entendesse de forma nenhuma que eu não estava numa escassez. Ele sempre queria me levar para essa escassez, era como se fosse natural. Então, eu sempre estava metida em dívidas. Eu pagava uma conta e logo menos eu estava entrando em outra, porque isso foi o natural, né, que o meu cérebro sempre viu durante anos acontecer, né? Foi até uma herança hereditária mesmo, né? Uma herança familiar, um ciclo. Então, talvez hoje você esteja nesse deserto financeiro rompendo um ciclo familiar na sua vida. E para isso, você precisa entender sobre dinheiro. Gente, parece que é o fim, né? Quando a gente está numa escassez financeira. Mas leve diante do Senhor e pergunte o que que Ele quer te ensinar com isso. Talvez Ele esteja te tirando dessa escassez, desse ciclo, justamente para que você prospere. E nenhum deserto é para sempre. Nenhum deserto é para sempre. Agora, se você ficar sempre pedindo dinheiro emprestado, você vai ficar muito mais tempo nesse deserto. O deserto não foi um lugar para você ficar para sempre, não foi feito para ficar para sempre. O deserto é passageiro, tá? O deserto é passageiro. Então, de uma forma resumida, esse vídeo é para te dizer justamente o que Deus me disse naquele sonho. E que eu fui desobediente depois, mas não seja assim, não faça o que eu fiz, porque eu atrasei muitas coisas na minha vida. Não peça dinheiro emprestado. Não dê legalidade ao inimigo para agir na sua vida nessa área. Se tem algo que eu posso realmente te afirmar, é que isso é uma bola de neve. Não peça dinheiro emprestado. Eu espero que esse vídeo tenha chegado a pessoas certas. Acabei nem pedindo aqui, mas curte esse vídeo. Deixa teu comentário aqui, né, em relação a isso, se você tá passando por essa situação, se você se identificou com o que eu falei aqui.
O canal tá começando, né? Eu tinha começado uns vídeos falando dos meus testemunhos ano passado, dei uma pausa, mas eu tô voltando agora. Então, me ajuda, na verdade, ajuda o reino, né, a crescer aqui falando na internet sobre tudo que Deus fez e faz na minha vida. Quero falar mais dos meus testemunhos, então se inscreve nesse canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e leve esses testemunhos e tudo que Deus tem me falado para outras pessoas também. Amém? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.